continuidade à nossa aula, onde retomaremos aqui da escala diatônica e os seus graus, né? Então, conforme nós já vimos, aqui nós temos as notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a repetição do Dó, onde usamos a nível didático também os graus, colocando aqui o número romanos, né? Então, primeiro a tônica, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e o oitavo, que é a repetição do 1. Esses são os graus da escala, né? No caso aqui, a escala do modo maior de Dó. Então, o grau 1 recebe o nome de tônica, essa tônica, né? Ou seja, é a tônica, o primeiro grau. O grau 2 é a supertônica, o 3 mediante, 4 subdominante, o quinto é a dominante, o sexto é a superdominante e o sétimo a sensível, né? Então essas são as qualificações, né, as qualificadoras que os graus, os nomes que os graus recebem. Acento métrico são acentuações originadas da métrica dos compassos e subdivisões rítmicas. Então, nesse exemplo, nós temos aqui, numa fórmula de compasso de 2/4, compasso binário, né? E a natureza de cada tempo é o denominador da fração aqui, porque, revisando, o numerador indica a quantidade de tempos que o compasso tem, portanto, se é 2, se é um compasso binário, e o denominador da fração indica a natureza indicada pelo número de qual figura estamos falando. No caso do 4 é a semínima. Então, nós temos 2 tempos de semínima, unidade de tempo semínima, né? Então, que é indicada pelo denominador da fração, né? Isso foi uma recapitulação, revisão dos conteúdos anteriores. E agora, voltando para o assunto em questão, que é o acento métrico. Nesse caso do compasso binário, o tempo 1 que está aqui é o tempo forte e o tempo 2 é o tempo fraco. Então fica forte, fraco, 1, 2. Então é dessa forma, é uma acentuação simples, né, de forte e fraco. No caso de um compasso de métrica 3 tempos, compasso ternário, então o primeiro ficará forte, o segundo fraco e o terceiro fraco. Então fica 1, 2, 3. Forte, fraco, forte, fraco, fraco. Então, essa é a acentuação métrica, onde, ao ouvir a música, pela audição, a gente percebe facilmente, ou pelo menos é para perceber, né, se é binário, ternário ou quaternário. No caso do quaternário aqui, 4 tempos, obviamente, então o primeiro é fraco, o primeiro é forte, desculpa, o segundo é fraco, o terceiro, normalmente eles colocam meio forte, mas também tem literatura que traz como fraco. Então, de maneira que eu coloquei de forma simples aqui, porque vai identificar o terceiro tempo tanto como meio forte quanto fraco, né? Então, eu usei essa literatura que trouxe isso aqui. Mas isso mais para frente a gente vai ver em maiores detalhes, que a partir daí, isso são conhecimentos teóricos. E, não obstante, a gente vai precisar praticar esses conhecimentos para ficar habilitados, né? Ficarmos habilitados. E agora, entrando no conteúdo da fermata, que é um signo, um código, um sinal que, colocado acima ou abaixo de uma nota, ou seja, da cabeça da nota, indica se deve prolongar a duração do som mais tempo do que seu valor estabelecido. Então, o símbolo dela é isso aqui, né? Em cima da cabeça da nota, que está aqui. Se a nota tivesse virado cabeça para baixo e haste para cima, ela estaria aqui abaixo, né? Então, com esse símbolo aqui, e ela pode vir com essa indicação de curta ou de longa, né? Linha de oitava. A linha de oitava é essa linha aqui, que quando colocada acima ou abaixo da nota, conforme nós vimos a fermata, da mesma forma, né? Ela fica do lado da cabeça da nota, ou do grupo de notas, indica que as mesmas devem ser executadas respectivamente de uma oitava acima ou abaixo. No caso aqui,
nós temos a escrita aqui de Dó, aí, depois Dó, Ré, Mi, Sol, Dó. Essa é a escrita. Quando tem essa linha de oitava, a execução vai ficar oitava acima, que é a escrita de oitava, né? Assim. Então vai ficar oitava acima. Esse Dó passou a ser oitava acima e essas outras notas também, né? Na mesma forma acontece quando é abaixo, ó. Tá aqui abaixo, né? E a execução, a notação, ou seja, a escrita está aqui, né? E na hora de soar, a execução vai soar aqui, oitava abaixo, ok? A síncope. A síncope é quando uma nota executada em tempo fraco ou parte fraca do tempo for prolongada ao tempo forte ou parte forte do tempo. Então, conforme temos a demonstração no exemplo seguinte, nós temos aqui, como nós havíamos colocado anteriormente, no compasso binário, o tempo 1 é forte, o segundo é fraco. Então, quando a gente liga aqui essa parte fraca ao forte, gera uma síncope, né? Da mesma forma que ligamos o tempo 2 ao tempo 1, tempo 2 ao tempo 1. Então, aí o que acontece? Há um deslocamento da parte forte para a parte fraca, né? Então, quando a gente prolonga conforme o conceito aqui diz, né? Ó, uma nota executada em tempo fraco ou parte do tempo, né? Então, aqui nós estamos o tempo inteiro, tempo fraco ligado ao forte, e aqui a parte do tempo fraca ligada à parte do tempo forte, ok? São síncopes também, porque isso também nós vamos praticar bastante para nos apropriarmos da execução sonora. A síncope produz efeito de deslocamento de acentuações naturais. Então, aquilo que nós havíamos falado, né? No binário aqui seria forte, forte, fraco, conforme está indicado aqui, mas na hora de execução vai ser pá, pá, pá. Essa parte forte aqui, ela é antecipada, há esse deslocamento. Nós vamos ver isso bem na prática, né? E a síncope pode ser regular ou irregular. Esses dois exemplos aqui foram de regulares, né? Porque tanto aqui nós temos tempo inteiro, quanto aqui metade de tempo, mas são iguais, né? É regular quando tem as notas, quando as notas que a formam têm a mesma duração, conforme nós vimos, né? Então, é considerado regular, conforme nós vimos aqui, ó. Semínima com semínima, regular. E é irregular quando as notas não têm a mesma duração. Então, nós temos aqui, por exemplo, a segunda metade, né, que é a parte segunda parte do segundo tempo, então a gente fala segunda metade, né, ligada à primeira parte do quarto de tempo aqui do tempo 1, então são tempos desiguais, então é a síncope irregular, ok? Então isso é simples, são símbolos que representam matematicamente, vamos assim considerar, né, que é tranquilo. Só para a gente aprender e ter consciência da sonoridade musical, que ao executarmos ou ouvirmos, termos essa apropriação da escrita, da linguagem escrita, desse som musical, ok? São muito frequentes as síncopes regulares de quarto de tempo, principalmente na música brasileira. Tem muito essa célula aqui, né, que é o semicocheia, cocheia e semicocheia, que é a célula sincopada, né, que usa-se muito no choro, no samba, né? Então é muito bem utilizado na música brasileira e é bem conhecida, né? Contratempo. São notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando os tempos fortes ou partes fortes dos tempos preenchidos por pausa. Então, a parte forte, né, vem a pausa e o som fica na parte fraca aí do tempo ou parte do tempo, caracterizando o contratempo, né? Então aqui nós temos, conforme nós falamos, de tempo forte de pausa e tempo fraco de som, tempo inteiro, e no caso de parte do tempo, a mesma ideia aqui, né? Parte forte do tempo pausa e parte fraca do tempo som, né?
O contratempo também provoca efeito de deslocamento da acentuação natural, pois nós verificaremos isso em bastante exemplo, né? Porque normalmente, naturalmente, nós executaríamos num compasso, vamos imaginar que aqui fosse som, né? Então seria 1, 2, tá, 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 tá. Aí no caso aqui vai ser com a pausa, caracterizando a execução desse contratempo, será 1, 2, tá, tá. E aqui, para ficar bem mais caracterizado, seria, se fosse som, seria tá, 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 tá. Com a pausa vai ficar 1, 2, tá, tá. Então essa pausazinha que é destacado provoca a sensação do deslocamento, da acentuação do ritmo natural, ok? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.